21 de julho de 2025, Paraná. Samuel finalmente havia sido preso. Dias antes, ele tinha tirado a vida da sogra, mãe da mulher que conseguiu iludir, sendo ele parecido como um bom homem de Deus. Confira os detalhes desse caso, que mistura compaixão, afeto e traição. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final deste meu reencontro com o Dr. Richard. Seja bem-vindo ao canal sempre, aqui. Foram muito boas as outras conversas, e aí a gente vai trazer mais um caso lá do Paraná. O Paraná tá forte aqui no canal. Tá complicado. É importante. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. É importante a gente trazer essas questões do Paraná, né? Porque às vezes o Paraná a gente brinca que fica um pouco esquecido lá no, né? Sempre muito a questão do eixo aqui, Rio-São Paulo. Mas o Paraná está complicado, a questão de feminicídio, está tendo um combate bem grande, né, contra os feminicidas de forma geral, uma repressão maior, né, e até a questão de políticas públicas também contra a violência doméstica. Então, fico muito feliz de estar aqui de volta e é importante a gente mostrar que... Não, o que eu digo que o Paraná está aqui não é porque o Paraná está com muito crime, é que vocês têm a nobreza de falar sobre eles. Exatamente. Porque eu acho que quando a gente fala sobre o crime, no caso, você reverbera, você não esconde, você não mente, você não quer diminuir a força e o problema. Para você enfrentar um problema, você tem que diagnosticar ele e encarar ele de frente. Eu digo que o Paraná, assim, a polícia ela é sempre muito... aberta para falar, a promotoria também. Os julgamentos estão sendo todos transmitidos pelo YouTube, então existe uma transparência. Eu acho isso bom para a sociedade. Eu queria que São Paulo fosse assim. São Paulo, hoje em dia, eu não consigo muito entrevistar muito a polícia de São Paulo, porque está muito fechada. Os julgamentos em São Paulo não são transmitidos pelo YouTube. Eu não entendo, mas dado o Brasil não transmitir, por que não? Não pode me dizer que falta estrutura e dinheiro. Isso não dá para dizer. É uma questão, eu acho que é da transparência. Eu acho muito mais interessante para a sociedade como um todo ter a possibilidade de ver os júris, entender. E até porque os processos são públicos, né? Exatamente. São atos públicos. Então, eu não vejo nenhum problema também nisso. E é importante mostrar para a população que esses crimes têm a repressão, né? Então, é claro. E tem a justiça. Exatamente. Aí a gente pode discutir a pena, mas você vê a justiça sendo feita. Doutor, vamos falar desse caso, que é um caso familiar. É um feminicídio. Isso. Mas é um feminicídio cruzado, que eu digo assim, que a relação entre o autor e vítima que você vai me trazer não é a primária, né? É a sogra, é um outro movimento de relação ali dessa história. Qual é a história da Maria de Jesus Souza? Que crime é esse? A Maria de Jesus, ela é uma senhora, ela recém era aposentada da morte dela. Tudo aconteceu em 2022, é isso? Em 2022, foi em julho de 2022. 9 de julho de 2022. Exato. E era o alicerce da família, né? Sempre tem muitas famílias que têm a avó como aquele símbolo forte de mulher, de resistência, né? E no mundo que os homens abandonam muito as mulheres, esse símbolo ele é mais importante ainda. E a Maria de Jesus ela era essa mulher, né? E até a própria neta dela, né? Que depois a gente vai trazer todo esse enredo. Ela fala, assim, eu admirava mais a minha avó do que minha mãe. Não por questão de não gosto da minha mãe, mas porque quando eu precisava era minha avó que estava ali junto comigo. Minha mãe trabalhava, fazia toda essa correria para não faltar nada em casa, mas quando eu ia contar um segredo, eu contava para minha avó. Uma relação mais forte com a avó. Um afeto maior, assim, e essas palavras que ela usa. Eu tinha um afeto maior com a minha avó, né? E essa menina, no caso, é filha do autor? Não. Ela é filha de um outro relacionamento. Porque, assim,
moravam a cônjuge, né, do feminicida, né, a filha, né, e a avó, no caso a avó da filha, né, ela não morava junto ali, né, então ela só visitava de vez em quando. Então morava a cônjuge, Que é a filha da pessoa que morreu. Filha da Maria de Jesus, tá? A cônjuge, a filha, e daí depois, né, veio esse rapaz também a Então, morar essa junto. menina não tem relação com o autor. Na verdade, ele era padrasto dela. Exatamente. Vamos chamar assim, uma palavra muito padrasto. distante, mas seria uma nova relação da filha relação. da vítima. Exatamente. Tá. E aí, e nessa casa, então, moravam essas 3 mulheres, a avó... Não, a avó não morava. A avó ela só visitava. Tá. Mas morava a filha, morava a neta, né? E morava também o filhinho né? da neta também, né? O bisnetinho ali. Né? Ah, tá. Já tinha uma terceira geração ali. Tinha uma terceira geração ali. Entendi. Tá. Né? Então eram as 2 mulheres, né? A filha e a neta, e mais esse menininho, né? De 3 anos de idade, que também morava junto. Nessa casa, eles estavam. Como que entra na história o Samuel da Silva Souza? Então, como que entra na história o Samuel? Eles eram frequentadores de igreja, assíduos, né? Frequentadores de igreja, né? Toda a família, a avó, a filha. E a filha viu lá o Samuel na igreja, né? Provavelmente deve ter se interessado, mas não teve nenhum contato maior. Até então que ela estava no Facebook e ela encontrou o Samuel no Facebook. Então ele mandou solicitação de amizade e eles começaram a conversar. E nisso entrou a pandemia. Tá? Nessa conversa, marcaram de se encontrar, isso como um namoro normal. O Samuel, para ser sincero, até hoje eu não sei como que ele apareceu lá em Curitiba. Porque ele não é de Curitiba, ele não tem parentes, ele não tem família em Curitiba. Ele estava preso em Paranaguá por outros crimes que ele cometeu lá, não de homicídio, mas cometeu roubo, tráfico lá em Paranaguá. E ele estava de tornozeleira eletrônica, né? Então ele aparece ali na igreja lá em Curitiba pedindo para ficar lá por um período, e o pessoal da igreja caiu ali na lábia, né? Que era um rapaz que parecia ser gentil, tudo, né? Claro, escondeu a tornozeleira. E ele estava também. com tornozeleira, qual crime que ele tinha feito? Ele passou preso um período por roubo e tráfico. Daí foi liberado com a monitoração eletrônica. É isso que eu não entendo como que ele foi parar em Curitiba. Eu acredito que a família lá em Paranaguá não quis saber dele e ele foi procurar abrigo em alguma igreja. A gente sabe quanto tempo ele tinha que cumprir de pena ainda? Por que ele estava solto? É porque assim, o que acontece? Ele cumpriu o período obrigatório no regime fechado, ele teve a progressão de regime para o semiaberto, né? Pela lei, no regime semiaberto, ele tem que continuar em casa de albergado, enfim. Mas no Paraná, a questão das colônias penais, Não é só no Paraná, no Brasil inteiro. É bem escasso. A tornozeleira eletrônica liberou o Estado de investir. Exatamente. Eles investem só no fechado e semiaberto eles não investem. Então, ele coloca uma tornozeleira e tchau. A única coisa que você tem que fazer é deixar esse aparelho ligado, carregado, e me falar qual que é o teu endereço. E se estourar a tornozeleira, muitas vezes a polícia demora bastante tempo para descobrir. Que eu já fiz casos aqui que, por exemplo, da Priscila do Recife, que o homem que se achava dono dela, ele estoura a tornozeleira, que ele tinha sido preso por causa de violência doméstica e tentativa de homicídio, e aí soltam ele estoura a tornozeleira, mata a menina, deixa a tornozeleira do lado dela. Isso é um escárnio do escárnio do escárnio. Porque ele deixa ali, ele fica 6 meses fora até ser mas é que o problema também é o seguinte, vamos supor, você está usando a tornozeleira, você estourou a tornozeleira, um policial viu que você estourou a tornozeleira. Primeiro tem que ir para um juiz, para um promotor, para falar, olha, ele rompeu a tornozeleira. Se eu estourar a tornozeleira na frente do policial, o policial não pode prender? Não. Ele vai te encaminhar por um dano ao erário público ali, né, como patrimônio público, a tornozeleira, mas ele não pode te prender, por exemplo, você descumpriu a monitoração. Porque isso quem tem que falar se você descumpriu ou não é um juiz. O juiz tem que assinar o mandado de prisão. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa rompe a tornozeleira, vai sair mandado de prisão daqui 1, 2 meses. Né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, como uma coisa a mais contextual do caso, porque você percebe o seguinte, o quanto que as pessoas precisam entender para exigir dos seus políticos da vida, assim, que a gente tenha como pauta principal a segurança
de todos nós, porque eu nunca imaginei que uma pessoa usando tornozeleira, se estourar a tornozeleira na frente de um policial, o policial não pode prender ele, porque isso para mim será é a fuga. Né? Porque é como se pegar. Então, se um bandido fugir da cadeia, o policial também não pode. Para mim, é fugir da cadeia você estourar a tornozeleira. Não, ele pode pegar por dano patrimonial de um homem que deveria estar na cadeia, cumprindo uma pena. Nesse caso aqui do Samuel, a gente não sabe quanto tempo que ele tinha pegado de prisão. Olha, assim, exatamente eu não me recordo, né? Eu sei qual que é a progressão de regime dele hoje, já contando esse homicídio, né? Mas antes do homicídio, eu não lembro quanto tempo ainda ele teria que usar a tornozeleira. Mas então com certeza era muitos anos, porque ele já tinha uma condenação por roubo e uma por tráfico, né? Não era então, primário, não era tinha primário. nem lugar. Não sei nem se ele podia estar em Curitiba. Ele podia estar em Curitiba? Ele poderia porque o juiz autorizou, né? Ele está em Curitiba. Ele estava autorizado. Estava autorizado. Então ele carregava tudo certinho, né? Então, quanto a isso, ele não teve problema, né? E outra coisa que eu falaria para as pessoas, antes da gente se relacionar, a gente precisa saber um pouco o passado da pessoa. Então, desculpa, mas se relacionar com uma pessoa que tem uma tornozeleira eletrônica, seja o crime que for, eu acho que a tornozeleira tem que ser também uma forma de uma prisão social. As pessoas não se relacionarem quando, assim, é horrível que eu falo isso, mas pode trabalhar, agora emocionalmente, romanticamente, mas eu também não posso. Mas você vê, Beto, eu também, nas minhas redes sociais, eu fiz uma publicação certa vez, trazendo, na verdade, nem o caso desse da Maria de Jesus, mas de um caso de uma moça que conheceu um rapaz, namoraram ali 2 meses, ela levou esse rapaz para dentro de casa, ela não quis, porque daí você conhece a pessoa no dia a dia, você fala, ó, o rapaz foi lá, resumindo, o rapaz foi lá e colocou fogo na casa dela. Meu Deus. E daí eu fiz uma publicação de alerta, né, sobre a situação, filmando a casa da mulher, falando, ó, tomem cuidado para quem vocês, né, se relacionam, trazem para dentro de casa. Acredito que eu fui criticado porque eu estava revitimizando a vítima, né? Não, Daqui, assim, não é, porque se alguém tivesse alertado essa pessoa, falando, olha, toma cuidado, você não conhece essa pessoa muito bem, né, você sabe o histórico dele, que depois ela foi descobrir que ele já tinha histórico de violência doméstica, né? Então não é alertar, né? Não é você colocar a culpa na vítima. Então eu vou ser massacrado, mas tudo bem, faz parte da vida, porque eu e a Rosângela Monteiro, a gente fala disso o tempo inteiro aqui. Com a Solange Beretta, com todo mundo que vem. Aqui o canal serve de alerta para você não ser a próxima vítima. E muitas vezes você... É óbvio que hoje em dia, antes de você já começar a se relacionar por uma pessoa dentro da sua casa, você precisa saber quem é essa pessoa, ainda mais se você tiver filhos. Você não sabe se essa pessoa é pedófila, se essa pessoa ela vai maltratar. Se tiver um gatinho, um cachorro, vai que ele gosta de maltratar bicho. Antes de você colocar qualquer pessoa dentro da sua vida, você precisa saber quem é. Agora, se uma pessoa chega com uma tornozeleira eletrônica, você já está vendo visualmente, de fato, é visualmente detectável que aquela pessoa teve alguma passagem, tem algum problema com a justiça. Cabe a você decidir se para você um traficante é legal ou não. Exatamente. E nesse caso específico da Maria de Jesus, você percebe que a filha, né, ela meio que tentava... ele usa a tornozeleira, mas... Passar pano. Que daí ele, na verdade, ele não falou, né, que era... Ou pode ter falado, mas ela não quis falar. Porque, na verdade, isso aí foi até um embate entre ela, né, a filha e a neta. Porque a neta não sabia que ele usava tornozeleira. Quando ele chega... Mas vamos começar ali. Ele chega na igreja, ali, ele pede auxílio, ele pede... Sim. Ele passa a morar na igreja. Pede um teto. Uma igreja ele serve para ajudar as pessoas sem perguntar, sem ver a quem, não é uma coisa exatamente. assim? Tudo bem, é o papel da igreja. Ali ele vai conhecer a filha da Maria de Jesus. Isso. Em quanto tempo entre ele chegar em Curitiba ou ele conhecer a filha da Maria de Jesus e ele já ir morar na casa da filha da Maria de Jesus? Foram na base de uns 8 meses de namoro, né? Questão de se encontrar na igreja, enfim. Nesse tempo já era um namoro meio perturbado, né? Por questões de ameaça, né? De brigas, enfim. Mas aquela coisa, brigava num dia, é só ameaça, não, né? Ele ameaçava de morte mesmo? Não, ele não ameaçava de morte, assim, vou matar de forma você. objetiva. Ele não falava, vou te matar. Mas aquela ameaça velada, você me separar de mim, se eu vou, as palavras que ele utilizava vou fazer uma coisa que você nunca vai esquecer. Ele falava isso.
Então Ele já cumpriu era... a promessa. Mas ele Exatamente. escrevia isso? Isso era por Não, mensagem? verbalmente, Isso verbal. verbalmente. E outras pessoas ouviram ele Não. falando isso? Isso Tanto era que- só para a filha da Maria de Jesus? e a filha, ela retia tudo isso para ela, né? Porque eu acho que com aquele medo da reprovação da família, dos outros sobre o relacionamento, ela retia tudo isso para ela. Então a questão dele usar tornozeleira, ela retia isso para ela, não falava para os outros, né? Essas ameaças veladas, ela não falava para os outros, né? Então ela escondia tudo isso, né? Passava um pano para não ter reprovação dos demais quanto ao namoro dela, né? Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Tudo bem, eles ficaram 8 meses se relacionando. Então, não é do dia para a noite que ela levou esse homem para casa dela. Porque foi na casa dela que tudo aconteceu. Foi. Como que a Maria de Jesus já conhecia ele? Não conhecia. Como que foi a entrada dele na família dela? E o que a Maria de Jesus falou sobre ele? O que a filha da filha da Maria de Jesus, o que a neta disse? Não, a neta foi totalmente contra. Totalmente contra, porque um estranho, né? Apesar de ter esse namoro de 8 meses, é um rapaz estranho, que ninguém sabe de onde que veio, e tá colocando pra dentro de casa. E ela via a tornozeleira? Não, ela não viu. Porque ele sempre usava calça, né? Realmente para esconder. Ela foi descobrir sobre a tornozeleira depois do crime. Tá. Daí ela foi descobrir. Mas A neta? A neta. A namorada dele já não, sabia. já sabia. Já sabia, tanto que ela escondia, ela ajudava, né, a esconder isso. Talvez por estar cega de paixão e não queria que os outros dessem palpite, queria que as pessoas gostassem, né, do namorado. Que isso é normal, numa relação normal, querer que a família goste, né, do seu namorado, do seu namorado, isso é normal. Mas a vítima em si, Dona Maria de Jesus, ela nunca, isso comprovado no processo, que ela nunca teve uma discussão, ela nunca teve nada contra o Samuel. Então, isso que traz até uma grande dúvida no processo, né? Depois teve os depoimentos, enfim, que é por quê? Por que Maria de Jesus? Se fosse, a neta fala, porque se fosse para matar alguém, por que não me matou? Porque eu era contra o relacionamento, eu falava abertamente que era contra. Por que não matou a minha mãe, que ela que não queria mais? Por que matou a minha avó? Né? Até a neta, ela entende que ele matou a avó porque saberia que para fazer eles sofrerem mesmo, né? Para fazer eles sofrerem. Deixa eu te falar, mata a avó, porque pelo que você está me falando, ela é uma rima emocional de família. Ele era uma querida, então, né? você matar a Maria de Jesus, você mata de alguma maneira a neta, Exatamente. a filha, a bisneta. O sofrimento é ainda maior. Enorme. Então, e como ela não morava na residência, né? Moravam só a neta e a filha, ela ia só aos finais de semana. Então ia sábado, passava o dia, pousava, como ela tinha recém se aposentado, então ela estava naquela fase de curtir a vida, né? De viajar, de passar mais tempo com a filha, com os netos, enfim. Mas ela nunca teve nenhuma discussão contra ele. Nunca teve um embate com ele, nada. Nunca falou, deixa minha filha, nunca falou para a filha dela, não quero que você namore esse homem. Até ele, no depoimento dele, depois a gente vai chegar nisso, ele mesmo fala que nunca teve discussão com ela. Era para fazer os outros sofrerem. Ela era um bom... o melhor sujeito para essa frase. Exatamente. Ela seria, né? Exatamente. A morte dela abalaria ainda mais. Não que se matasse a neta, a avó não sofreria. Ele foi mas certeiro é que ali você pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Financeiramente, ela ajudava, a Maria de Jesus ajudava a filha? Não tinha esse apoio financeiro? Não eram pessoas assim ricas, mas com condição financeira assim, estável, tranquilo. Né? Todos Ela trabalha a filha da Maria de Jesus? Trabalha. E até o próprio Samuel fala, né? Que daí a delegada até pergunta para ele, tá, mas se você... por que você continuou, então, se você estava tão infeliz, né, a ponto de fazer isso, né? Ele falou assim, não sei, talvez porque ela comprava as coisas para mim, né? Mas ela comprava as coisas para mim e depois jogava na cara, né? Porque tenta arrumar desculpas pelo que ele fez, né? Ela estava vendo, a filha da Maria de Jesus estava vivendo uma relação abusiva e financeira também. Sim, financeira, porque ela deu telefone, ela deu... Ele era violento com a filha da Maria de Jesus, com a namorada? Ele passou a ser violento com o decorrer do tempo. No começo não, né? Até que se conheceram na igreja. Daí, na época, na igreja ele não bebia nem nada. Daí, passou o tempo, ele começou a tomar, beber socialmente. E quando ele bebia, ele ficava agressivo. Né? Mas era aquela coisa velada também, que os terceiros não viam, né? Só que ele começou a ser também grosseiro e violento com a neta. E por isso que daí a neta passou a ser totalmente contra o relacionamento.
né? Porque como ele via essa neta como uma oposição ao relacionamento, daí passaram a ter intriga um com o outro, né? Ele se insinuou para... Não, isso não. Mas de palavras grosseiras. Daí teve isso já quando eles passaram a morar juntos, né? Depois de 8 meses eles passam a morar Isso. juntos. Daí até essa questão deles morarem juntos, pelo menos o que diz a filha, na Maria de Jesus, que ela não queria, né? Que ela não queria, mas ele insistia, dizendo que não podia ficar morando na igreja para sempre, né? Que ele queria morar em algum lugar. E ela acabou daí por essa pressão, aquela coisa, né? Se você não deixar eu morar com você, a gente vai terminar, então. Então não quero. E por essa dependência, ela acabou aceitando. Então, ele passa a morar junto com a filha e com a neta e mais o bisnetinho, né? Quanto tempo ele ficou morando com ela? 1 mês. Em 1 mês tudo isso aconteceu? 1 mês. Aí ele está lá nesse 1 mês ele já está morando e aí começa a ter mais desavenças com a entre muitas aspas, neta dele. Nesse 1 mês é que daí realmente começa as desavenças a ficarem bem maiores. E por quê? O que acontece? Como ele era da igreja, ele não podia trabalhar fora da igreja. Ele só poderia fazer as obras, né? Então ele trabalhava como missionário, o Samuel. Então é aquela pessoa que vai na casa dos outros fazer uma oração, né? E daí um homem com tornozeleira eletrônica Exatamente. era colocado pela igreja para fazer oração para os outros. Como missionário. Me diga se Deus quer falar pela voz de uma pessoa assim. Não é possível. Não é tudo bem, não vou questionar os preceitos de uma igreja. Então, daí o que ele recebia como dinheiro eram esse valor dessas obras, né? Que eles chamam. Então, vou lá na casa do Beto, faço uma oração. O famoso obreiro, né? Que chamam. Toma aqui R$20 aqui, né? Porque daí, como você sabe, né? Que o trabalho dele é esse, então daí você ajudava ali. Mas não é um salário, né? Não é uma ajudinha. Só que daí a filha da Maria de Jesus falou, não dá, né? Você está vindo morar aqui... Você tem que ajudar nas contas. Tem que ajudar nas contas, na alimentação, tem que contribuir, né? A namorada dele fala assim, não foi nem a neta. Tá. Né? Você tem que contribuir. Então, as primeiras desavenças é por conta disso, né? Questão e se ele financeira. bebia, então ele gastava o pouco dinheiro que ele ganhava em bebida. Exatamente. Aí você pegou já o ponto. E daí, então, ele vai procurar um trabalho. Ele vai trabalhar como ajudante de pedreiro. Só que o que acontecia? Ele começou a trabalhar, ele recebia, ao invés de ajudar em casa, ele passava a consumir bebida alcoólica e talvez droga também, né? Que é um ponto que a gente chega lá no final daí. E daí ela percebeu que o dinheiro não estava chegando. Assim, cadê o dinheiro? Gastei. Daí arrumava aquela desculpa. Comprei, gastei com comida, gastei... E daí eles começaram a discutir mais ainda. E a neta também, como já não gostava dele, realmente, por ele ter vindo, começou também a ter essas discussões. Até que... E ele já estava chegando bêbado? Já estava começando a chegar bêbado. Nesses 8 meses, não? Nos 8 meses ele bebia, mas não, como eles não moravam juntos... Ela não via, tá? Assim, não era uma coisa que era diariamente, sabe? Então, uma vez ou outra, mas eles percebiam que quando ele bebia, ele mudava. Entendi. Ele mudava, mas não era uma questão que era um problema, assim, enorme, né? Mas não poderia beber. Viam que quando ele bebia, ele ficava diferente. E nesse 1 mês ele estava bebendo todo dia, praticamente? Provavelmente todo dia. E eu acredito que também, nesse 1 mês, ele começou a fazer o uso de droga, de cocaína, também, né? Tá. Começou a fazer o uso de entorpecente. E então, daí começou a discussão a ficar maior por conta disso, né? Por essa falta de ajuda financeira dele. Até que, nesse 1 mês, toda essa tribulação, e ele reclamava disso no serviço dele também. Quando ele ia trabalhar, ele falava, ele dizia para os companheiros que ele sofria uma relação tóxica. E até me chamou a atenção, né? Ele era vítima de uma relação exatamente, tóxica. Nossa, mas... e é difícil um homem falar isso num ambiente de trabalho. Ele depende da casa da mulher, do sustento da mulher, mas não porque ela quer que ele não trabalhe, porque ele quer sombra e água fresca. Exatamente. Ele tem uma tornozeleira eletrônica, ele já tem, já foi julgado por roubo e tráfico.
E ela faz uma relação tóxica com ele. Não, Maravilhoso. não, mas sabe o que eu achei mais Maravilhoso, interessante a pessoa de tudo? Porque já é difícil um homem chegar num ambiente de trabalho e falar, O olha, homem eu sou é para uma sempre mais relação... complexo de falar sobre E ainda isso. mais em uma obra, que você chega no pessoal O que da que é obra e fala, eu sou para uma... tóxica, né, nessa hora, né? Com as pessoas assim. E daí, daí ele começou a reclamar sobre isso no trabalho. Mas disse que no trabalho ele era outra pessoa, porque é machão de cozinha, né? Com outros homens é uma florzinha. Diz que ele trabalhava muito bem, trabalhava certinho, respondia, obedecia os comandos, tudo normal. Tanto que o pessoal do serviço nem imaginou, né, que isso poderia acontecer. Assim como o pessoal da igreja também, né? Então ele era... Ele tinha uma máscara social para aqueles ambientes, e dentro da casa ele estava começando a se colocar como... Exatamente. Numa relação tóxica, mas no caso ele sendo o tóxico. Exatamente. Daí até que certo dia, num sábado, a neta, ela estava com uma intoxicação alimentar, então daí ela pede para a avó, não estou muito bem, né? Se quiser vir para cá, daí ela falou, não, vou cuidar de você, te ajudar, fazer aquela coisa de vó, né? Fazer um chazinho. Vai fazer uma canja. Tá junto ali, né? Aquele afeto, né? Tá junto. E daí o Samuel foi trabalhar nesse sábado, a filha também foi trabalhar nesse sábado, então daí ficou a neta e a avó, né, a vítima, Dona Maria, Maria de Jesus, na residência, junto com o bisnetinho. E daí então o Samuel já era para ter chegado, né, porque o sábado geralmente trabalham menos, né, até meio-dia, 1 hora, já está voltando embora, e perceberam que ele não voltou, né? Só que como a neta já não gostava, então... que bom que ele não veio. Que bom que ele não veio. Mas daí a filha da Dona Maria de Jesus começou a ligar, né? Encheu o saco, né? Assim, Samuel chegou, Samuel não chegou. E ligando para o Samuel e nada. Daí então a filha chega em casa mais ou menos umas 6 horas. E o Samuel chega logo após, ali umas 8 horas, o Samuel chega. Ele chega completamente bêbado. Não conseguia nem ficar em pé direito. E aquilo ali foi estopim, né? Assim, pô, já não colabora em casa. Ainda chega nesse horário, 8 horas, sendo que sai do serviço 2 da tarde, bêbado. E daí, então, eles tiveram uma discussão forte, né, entre a filha e o Samuel. E a avó, a Dona Maria de Jesus, ela não se intromete. Né, ela fica no canto dela. E a neta também, ela não se intromete. A neta, ela só se intromete quando ela vê que a discussão está ficando um pouco mais acalorada e que a mãe dela, né, pede pro Samuel sair de casa. E o Samuel começa a meio que relutar, dizendo que não. Então, daí a neta fala, cara, você tem que sair. Né? Daí o Samuel olha para ela e fala, é tudo que você quer, né? Que eu saio daqui. Fala para a neta. Só que o que chama muita atenção, que nas outras discussões, o Samuel ele era muito ativo, né? A troca de embate. E dessa vez, não. Dessa vez, ele disse que ele só ficava em silêncio. Ele só ouvia e ficava em silêncio. Não rebatia. Ele só ouvia. E daí, então, Isso já era tarde da noite? Não, isso era fim do dia? Isso foi a hora que ele chegou, que eram umas 8 horas. 8 horas da noite. Tá. Né? Que ele tinha chegado do trabalho. Do trabalho, tinha chegado do bar, né? E daí, então, a filha da Dona Maria de Jesus, ela começa a juntar as roupas dele para que ele saia de casa. E daí, então, Samuel fala, olha, eu posso pelo menos dormir aqui essa noite, porque eu estou de tornozeleira e eu não estou bem, né? Para sair assim. Daí, a tornozeleira, ele tem que ter horário para voltar? Tem que ter horário. Isso ele cumpria? Isso. Você não pode sair de casa, né, fora do teu horário, geralmente a partir das 11 da noite. Então, das 11 da noite até as 5, 6 da manhã, você tem que estar no seu endereço. Então, ele nem poderia sair? Ele não poderia sair. Então, daí ele pede para só passar essa noite, para que no outro dia ele arrumasse um lugar para ele ficar. E daí eles cederam, né? Tudo bem, então você fica aí essa noite e amanhã de manhã você pega as suas coisas e vai. E nessa residência eram 3 quartos. Tinha o quarto do casal, né? Que era a filha e o Samuel. O quarto da neta, que ela ficava com o bisnetinho. E um quarto de visitas. E esse quarto de visitas era o quarto que a Dona Maria de Jesus ia dormir. Só que a Dona Maria, vendo a situação, falou, Samuel, pode deixar o Samuel dormir no quarto de visitas, que eu durmo no sofá. Nossa, ela cedeu a cama dela. Ela cedeu, falou assim, vou assistir Dela
colocou um filme, falou, vou assistindo aqui um filme aqui, ele pode dormir no quarto de visitas. E a princípio a situação parecia que tinha sido resolvida. Ele ia dormir no quarto de visitas, no outro dia ele ia se retirar, aí a Dona Maria de Jesus ia dormir no sofá. Então, daí o que acontece? Durante a madrugada, o Samuel ele sai do quarto dele, ele vai até o sofá, a Dona Maria de Jesus dormindo de barriga para baixo, né? Decúbito, não sei das quantas, uma coisa assim, de baixo dorsal. tá. Então ele dá uma facada nas costas da Dona Maria de Jesus enquanto ela dormia. Ele acorda, é uma casa térrea? Isso, casa térrea. Ele sai do quarto, ele vai até a cozinha, ou ele já sai com a faca? Vai até a cozinha, pega a faca. Ele come alguma coisa? Não. Ele toma alguma... Ele acorda decidido a matar? Na verdade, assim, nem se sabe se ele realmente dormiu, né? Porque isso foram ver o corpo dela na base de umas 3h30 da manhã. Essa discussão foi na parte da noite, então ali 10, 11 horas. Ele ficou macamunando o que eu fazia? Isso é uma possibilidade. Ele pode ter usado cocaína também ali Ele dentro? usou cocaína. No quarto? Usou cocaína. Então, assim, claro, isso aí é um achismo da minha parte, mas o que eu acho, né? O que eu acho, isso até a neta fala nos depoimentos, porque a neta ela relata que eles têm, todos na família, eles roncam muito. Então, o que ela acha, e eu também acho, concordo com ela, que ele deve ter ficado no quarto, esperando, e até pelo uso da cocaína, né, que fica acelerado, esperou todo mundo dormir, começou a escutar o barulho do ronco e saiu, então, para cometer o homicídio. Então, ele vai até a cozinha, pega a faca, e ele dá uma facada nas costas dela. Uma só? Uma só. Ela não teve reação nenhuma, ele mesmo fala isso. Não gritou, não fez nada. E o grande... E até o Samuel, ele diz isso, né? O grande mistério. Né? Porque, assim, ele foi lá e matou a sogra. Por que ele não matou... As outras duas. As outras 3 pessoas que estão ali. As outras 3 pessoas. E... Num primeiro momento, né, se achou tudo muito estranho. Por que ele matou a sogra, né? Por que ele matou a Dona Maria? E daí, então, ele pega, ele mata a sogra, ele pega o telefone da sogra, né, Dona Maria, ele pega um cofrinho desses porquinhos, sabe, de criança, que era do bisnetinho, ele rouba o dinheiro que está dentro, pega a bicicleta dele e... Plena madrugada. Plena madrugada. Isso... Aí uma curiosidade, ele está saindo em plena madrugada. Uhum. A tornozeleira dele apita para alguém? Todo isso... Mas é outro o problema, sabe, Beto? Da questão da monitoração eletrônica. Porque vamos supor, ele saiu de madrugada. Né? Isso é uma infração na tornozeleira. Sim. Essa infração, ela vai lá para a central de monitoramento. Só que não é assim, polícia, o Samuel saiu de casa. Até pela quantidade de pessoas com tornozeleira é meio inviável. Isso é feito um relatório dessas infrações que é enviado para o Ministério Público, depois para o juiz. Então, você imagina quantos meses depois, até ele justificar o porquê que saiu fora do horário, né? Então, para que essa tornozeleira, gente? Tira. Que é só gasto. Então, temos que não ter tornozeleira, é isso? Porque é uma bobagem. Eu achava que ele era mais automático. Se a pessoa saiu do comum... A polícia já vai atrás, nem né? Das normas da tornozeleira, já avisava direto a polícia que vai. Vai atrás, não. Avisa o monitoramento, que avisa um juiz, que faz o relatório, que vai, não sei o que lá, que daqui... Por isso que o Ricardo, se eu não me engano o nome dele, agora esqueci, ele do Rio Grande do Sul, que matou a mulher depois na mala, na rodoviária, ele sai da cadeia, ele teria que pôr uma tornozeleira eletrônica. Chega lá, não tem. Aí eles marcam outro dia. Ele não aparece. Aí, meses depois, foi em janeiro. Aí, em abril, se eu não me engano, de 2024, ele é colocado como foragido. E sai um novo mandado de prisão para ele só em abril de 2025. Exatamente. É porque ainda... cada coisa, como eu me decepciono com isso. A pessoa que utiliza a tornozeleira, ela ainda tem o direito de justificar o que aconteceu. Então, o juiz fala assim, fulano, tal horário, tal dia, você saiu fora do horário permitido. O que aconteceu? Daí ele vai lá e inventa uma desculpinha, né? Tive que levar o cachorro no veterinário. Não dá, assim,
Então, E até saiu o mandado de prisão, Estou poxa. descobrindo agora que a tornozeleira eletrônica é o conselho tutelar da BEIS. Como o conselho tutelar não serve para nada, a tornozeleira eletrônica também não. A tornozeleira, ela emite os sinais sonoros, né? Pro monitorado, então ele está saindo fora do horário. Começa a vibrar, sinais sonoros, mas eles não estão nem aí, né? Imagina. Não estão nem aí. O cara que já está saindo fora da norma, fora Ele da sabe, regra, né? fora da ordem, ele já está saindo. Ele está saindo por algum outro motivo que geralmente não é muito nobre. Então, não vai. E o Samuel, nesse caso, ele ainda deixa a tornozeleira ligada por um tempo. O crime foi dia 9 para o dia 10. Ele ainda fica monitorado até o dia 12. De julho de 2022. Isso, exatamente. Então, até... E era uma época de pandemia ainda, não era? Era julho pandemia. de 2022, então ainda você tinha menos pessoas. Assim, daria para fazer um monitoramento mais mas até correto. nesse interim, Beto, a pessoa praticou um homicídio, matou alguém. Por que a polícia já não pegou a monitoração dele, já não foi atrás, já prendeu em flagrante? Porque se ele ficou sendo monitorado até o dia 12 de julho, a Maria de Jesus vai ser descoberta a que horas? 3h30 Então, do dia da manhã. 9 para o dia 10 de madrugada, já 3, Como 4 da manhã. descobrem ela? O que acontece? A filha, né, a Dona Maria de Jesus, a esposa ali do Samuel, ela acorda de madrugada para tomar uma água, enfim, e ela acha estranho que quando ela sai do quarto, ela vê uma faca em cima da mesa da cozinha, mas não foi a faca que ele matou, mas tinha uma faca. E o que ela imaginou na hora que ela viu a faca? O Samuel cortou a tornozeleira e foi embora. Né? Isso foi uma reflexão dela ali do Porque momento. ela viu que o quarto dele estava vazio? Estava vazio e ela viu a faca em cima, né? E passou pela avó Mota, porque eu imagino... Então, mas o que ela achou muito estranho, que daí que ela foi ver a Dona Maria morta. Porque a Dona Maria ela era uma pessoa que sentia muito calor, então ela não dormia com coberta. Né? E setembro, julho, apesar de ser inverno, mesmo assim ela não dormia com coberta. Se dormisse era só com aquela mantinha, sabe? Só que ela estava toda enrolada na coberta, em uma coberta. E ela achou estranho isso. Né? Ele ainda cobertou ela. Isso é um fenômeno que acontece em muitos casos assim de feminicidas, de homicídios, de pessoas próximas ali, que quem pratica homicídio, ele sempre tenta, ele enrola, ele vira, porque ele não consegue ver aquilo. Mas o rosto estava coberto também? Não, ele virou, estava da mesma forma, de barriga para baixo, ele só enrolou ela até a cabeça e deixou ela enrolada. Daí isso que chamou a atenção. Daí ela pegou e chamou a Dona Maria, não respondeu, daí quando ela foi puxar a coberta, ela já viu o sangue. Daí já entrou em desespero, começou a balançar, viu que estava morta, e viu toda aquela cena, situação e pediu... E aí já avisa a polícia, já liga para a polícia? Já. Chama a mãe dela. Na verdade, eles ainda foi até o SAMU, né? Foi primeiro, os médicos foram, só que o médico chegou e falou, não, ela já está morta já faz um tempo já. Então, até por isso, essa tese, né, de que ele, na verdade, nem dormiu, porque os médicos, quando chegaram, isso ali por volta das 4 da manhã, falaram que ela já estava morta há algumas horas. Né, pela rigidez cadavérica, enfim. Então não foi uma coisa assim Ele não fala que horas que ele matou? Não revela? Não. Ele ficou no quarto trancado esperando muito a provavelmente, oportunidade. Aproveitando a oportunidade. Foi e tudo você acha que ele já tinha decidido que seria a Maria José, até para não abrir porta? Então, mas é nesse ponto que o próprio Samuel fala que é o mistério. Né? Ele fala para o delegado, você não está entendendo o mistério. Que daí, então, ele comete esse crime. Ele fala que ele foi até um monte fazer uma oração. Pela tornozeleira dele dá para ver que ele entra num terreno baldio e fica horas no terreno baldio, provavelmente usando droga, né, num terreno baldio. Ele corta a tornozeleira e vai para Paranaguá, né, que é a cidade que ele morava antes. Isso dia 12 de julho. Isso dia 12 de julho. E a polícia não vai atrás dele por quê? Porque daí ele já tinha cortado a tornozeleira. Peraí, o crime foi dia 9. Exatamente. Dia 9 para o dia 10 ou dia 8 para o dia 9? Foi do dia 9 para o dia 10. Então tá. Então a gente está falando da madrugada já do dia 10 de julho. Exatamente. Então, Era dia 3 da 10 manhã, já. dia 10 de julho. Chamou a polícia. A gente chamou tinha o SAMU. dia 10 inteiro, dia 11 inteiro. Vamos combinar que tipo 6 da manhã a polícia já entrou na história? Com certeza. Elas já falaram, olha, tem que ter sido Samuel por causa disso. Ele não está aqui, tem a faca e tal. E ele usa uma tornozeleira eletrônica. Por que a polícia, naquele momento... mas era domingo, né, Beto? Porra, não é possível. Só pode ser isso, porque não é possível, meu Deus o crime o rapaz de tornozeleira, como você bem disse.
né? O crime ele aconteceu ali sábado para domingo. Então teria o dia 10 inteiro, Dia o dia 11 inteiro e ainda até, a parte sei do lá, dia que horas 12. que ele cortou essa Mas que fosse tornozeleira, só o dia 12. 10. Que fosse só o dia Mas 10, se por foi exemplo. dia 12, 8 da manhã, tinham até as 8 da manhã, dia 12. Por que não fizeram isso? Esse é o grande mistério, É o grande na mistério, verdade. é. Aí ele corta a tornozeleira e vai para Paranaguá. Paranaguá. Daí só que o caso dele, Sendo como... que ele era de Paranaguá. A polícia chegou aí atrás dele. Foi então. fácil, na verdade foi fácil, que como o caso teve uma repercussão, redes sociais, enfim, e como ele era de Paranaguá e passou lá, Foto, tudo. a polícia viu ele andando de bicicleta no entorno de uma rodovia, lá em Paranaguá, já reconheceu de pronto Quantos ele. dias depois? 10 dias depois. 10 dias depois. Já reconheceu ele. E dele até tentou se passar por outra pessoa, passou um nome falso. Ele né? passou nome falso ou deu documento falso? Passou um nome falso. Só. Isso é crime? É. Passar o nome falso Claro, só o nome já fala. Isso, Ele sim. tem mais um crime aí Sim, também. Tá? é. E daí foi feito... Enfim, o policial já conhecia, né? Já viu e já prenderam ele. E daí, então, a delegada vai interrogar ele lá na cadeia de Paranaguá. E daí, então, ele explica todo o crime, né? E daí ele fala que do mistério. Porque a delegada, ela entendeu até no início que as portas estavam trancadas, que ele não conseguiu entrar nos quartos, porque ele fala, eu ia matar todo mundo. Ele fala para a delegada. A ideia era matar todo mundo. A ideia era matar todo mundo, ele fala. A minha ideia era matar todo mundo. E a delegada até entendeu que as portas estavam trancadas e ele não conseguiu entrar nos quartos da neta e da esposa. Ele fala não, ele fala que é um grande mistério, porque quem não deixou ele matar o resto do pessoal foi o anjo Miguel. Falou que Deus travou ele, que o nome do menino é o nome de um anjo, né? Do bisneto. Do bisneto. É o nome de um anjo. E daí ele falou que o anjo Miguel travou ele. E ele matou uma mulher chamada Maria de Jesus. Exatamente. Ela tem Maria e Jesus no nome. Ele acredita tanto, tudo bem que tem algumas igrejas que nem ligam para Maria, mas tem Jesus no nome. Então, ele fala que Deus travou ele, que ele não conseguiu, não teve forças para abrir a porta. As portas estavam abertas, né? Estavam só encostadas. Ele falou que não teve força para abrir as portas, que Deus travou ele, que o anjo Miguel intercedeu, falou que ele não poderia fazer aquilo. Porque ele ia matar até a criança, né? Ele ia matar todo mundo, né? Ele ia matar todos na casa. Por isso que, de repente, tem uma outra faca. A faca, ele deixou cravada na Maria de Jesus. Não, ele levou a faca. Ele levou a faca junto com ele. Levou o celular da Dona Maria de Jesus. Levou a faca. Né? Levou o dinheiro que ele tinha roubado do cofre. Do levou menino. A bicicleta. E o celular da Maria de Jesus por quê? Que era mais objeto de... Olha, eu foi acredito... mais roubo mesmo. Não foi... até ele foi... Tinha mensagem trocada, Não, ele respondeu. Ele até respondeu, né? Pelo furto do aparelho. É furto, não roubo. Sim. Mas até ele fala no interrogatório que ele jogou fora o aparelho, né? Mas a delegada pergunta, mas quem que rouba, quem que furta um telefone para jogar fora, né? O que eu acredito é que ele deve ter trocado por droga. Por crack, qualquer... tanto o dinheiro, ele falou que tinha uns R$50. Acredito que o dinheiro, o telefone e até a bicicleta ele deve ter trocado por droga. Ele fala que pegou também carona com um caminhoneiro lá para Paranaguá, né? E o depoimento dele é bem frio, assim, o depoimento dele. Ele fala que as vítimas, né? Acredito que todas, apesar de só uma... Não, tem uma vítima morta e tem as vítimas vivas. Né? Ele fala que as vítimas fizeram da vida dele um inferno, que elas enchiam muito o saco dele, né? Daí até a delegada pergunta, mas por que a Dona Maria... Né? Ele fala que ela era contra o relacionamento, né? Que ele sentia que ela era contra o relacionamento. Então, e o motivo que ele dá é esse, de forma bem fria, ele dá o depoimento dele, ele fala que a intenção era matar todas. É bem egocêntrico, né? Porque é por ele a coisa, porque ninguém gosta dele, tudo em volta dele. Não é querer destruir aquelas pessoas com quem eu não vou mais conviver, numa vida que eu não terei mais, não é uma inveja dele, é que é por causa dele mesmo. Todo mundo não gosta, que é um absurdo não gostar dele. Ele fala, ele dá um motivo, ele fala, elas fizeram na minha vida um inferno, né?
como se fosse uma vingança por ele ser rejeitado, Sim. né? Por toda a situação, ele se sentiu rejeitado por conta de tudo isso, então por isso que ele matou a Dona Maria de Jesus. E aí, no julgamento, elas estiveram frente a frente, a filha e ele. Como foi o julgamento? Até isso, até uma coisa interessante, Beto, que até hoje a filha, né, e a neta, elas têm um relacionamento bem conturbado por conta de tudo isso, porque a neta acredita que a culpa de toda essa situação é da mãe, né, por ter colocado esse rapaz dentro de casa. E é até interessante que a pastora, né, lembra da pastora que acolheu desde o início? Ela também, de certa forma, tenta colocar a culpa nessa moça, né, na ex-esposa ali do Samuel, porque fala, tipo assim, não era para ter tirado ele daqui, porque vocês precisavam da minha autorização para tirar ele daqui. Ele saiu sem a minha autorização. Entendeu? Então, como se ela... eu tinha um poder sobre ele, você tirou, você desviou ele. A vaidade é realmente um dos problemas do mundo. É uma coisa impressionante. A pessoa ainda quer se mostrar um poder de Deus. Todo mundo fala por Deus, né? Impressionante. Sim. Porque como eu tenho um poder maior com Deus, de conversa com Deus, se ele estivesse comigo, comigo ele estaria e nada teria acontecido. Como vocês desvirtuaram ele, que eu estava colocando ele no caminho do Senhor, por vocês terem tirado de mim, que eu sou uma pessoa maior e mais poderosa, vocês são culpados por tudo. Por ele não ter conseguido voltar a ser um homem de bem, a Maria de Jesus está morta e vocês estarem brigando. Eu não entendo. Realmente acontece isso aí. Todos, né, lhe colocaram como se a culpa de tudo isso A culpa fosse é dele. dela. A culpa é dele, ele é o assassino. Ponto. Mas é que assim, o que dá a impressão é que ele é um coitado, entendeu? O que tentam um homem que ele é está um preso por coitado. tráfico, por roubo, Exato. com tornozeleiro eletrônico, já passou pela penitenciária, que conseguiu sair dela, que está vivendo, que conseguiu achar uma mulher que deu... Conseguiu achar uma igreja que ele enganou essa igreja. Enganou. Ele enganou essa mulher, ele enganou essa família, ele matou uma mulher e ainda querem dizer que ele é um coitado? Onde? Por que foram mexer com o coitado? Entendeu? Coitado é de quem ele roubou lá atrás. Coitado é da pessoa para quem ele vendeu droga, que é um drogado. Coitado, ele não tem coitado de nada. Tem que estar. Ainda teve essa parte toda. De tentarem ainda... Por que mexeram com o coitadinho? Ele estava aqui quietinho, por que vocês foram mexer com ele, né? Mais ou menos ele que isso. foi mexer com os outros. Não, é um absurdo. Não foi ele que foi pedir para morar na casa dela, não foi ele que foi pedir para fazer as coisas, não. E assim, você me perguntou do julgamento. Claro, apesar de ser um julgamento por um homicídio, né, que tem as suas características, isso é óbvio, pesado, né, um julgamento pesado. Foi um julgamento, entre aspas, tranquilo, porque ele ficou em silêncio, né? Como ele não falou mais nada. Não. Porque vai falar mais o quê, né? É que ele já tinha dado depoimento também na polícia. Foi gravado esse depoimento? Foi gravado. Foi gravado, né? Então acho que o advogado já deve ter pensado, pô, já falou muita besteira, agora fica quieto, né? Porque ali está confesso. Confesso e assim, e não é só confessar o ato criminoso, mas confessar a crueldade, o motivo. E ele fala, ela estava dormindo, matei por vingança, né? Por elas. Então, vai falar o quê no julgamento? Não tem o que falar. Terrível para as outras pessoas que ficaram vivas, porque elas sabem hoje que era para elas terem morrido, o que não significa que ele não está na cadeia pensando nisso. E daí vem e o sofrimento é tão grande que dessas outras vítimas que ficaram vivas, porque daí fica aquela reflexão que elas trazem à audiência, né? Queria eu ter morrido, por que não me matou? Né? Então isso é mais pesado ainda, né? Porque deixa esse sofrimento em vida que é enorme, sabe? Ele pegou quanto tempo de cadeia? Pegou 20 anos. Eu achei pouco. Pouco, hein? Já mas 22 olha, já era feminicídio, mas não a lei então, como é hoje. A pena foi tão baixa, eu acho que foi... E aqui não é julgamento. É tanta coisa. Então, mas nesse ponto, Beto, que, claro, é fácil julgar, né, o trabalho dos outros. Mas o Ministério Público ele não entrou como feminicídio na denúncia. Não entrou? Entrou só como homicídio? Como homicídio qualificado. Então, pelo motivo... Qual foi a lógica? Porque ele não matou ela pelo fato de ela ser mulher?
o entendimento... Ela está na casa, toda aquela parte doméstica, isso aqui. Exatamente, mas foi o entendimento do promotor na época que entrou com a denúncia, né? A gente já pegou ali o carro andando, né? Então a gente teve que com base nisso, sabe? Então, se fosse um feminicídio, com certeza a pena seria muito maior, liberaria ali os 30 e poucos anos, mas o promotor na época, isso até o promotor que fez o júri, né? Que é diferente do promotor que fez a denúncia, ele falou, pô, isso é um absurdo, como assim... Ele entra na matemática do feminicídio. Exatamente. Né? Não tem muito como não ser. 20 anos, ele tem 40 e poucos. Isso. Uhum. E ele já tinha uma pena anterior. Tá. Junta nessa hora a pena, ele fica... A progressão de regime dele, né? Que é a progressão de regime, ele pode colocar aquela tornozeleira, aquela mesma tornozeleira que ele já usou uma vez e matou alguém usando, que já né? cortou. Que já cortou, que matou alguém usando ela. Uma pessoa que já usou uma tornozeleira, já tirou a tornozeleira, já matou uma pessoa e fez pouco caso da tornozeleira, ela pode voltar a ter tornozeleira? Isso não entra na conta dele, do regime de progressão? Tipo, esse cara não. Isso é uma... Esse cara só no aberto mesmo. Essa é uma análise, né, que a gente espera que o juiz tenha, né? No o dia juiz que faça ele pedir. E analise dessa forma, né? Olha, ele já usou tornozeleira, matou alguém usando tornozeleira, então ele não pode usar tornozeleira de novo. Então daí, olha, não tem vaga numa colônia, arrume uma vaga para esse cara, né? Dá um jeito, né? E daqui quanto tempo ele está em progressão? A progressão dele está para 2035. Daqui 10 anos. Ou seja, a morte da Maria de Jesus, ele vai ter ficado 13 anos na cadeia. Isso. Mesmo já sendo traficante, mesmo sendo ladrão, mesmo tudo isso. Ele está preso desde 2022. Então a gente vai ver uma pessoa... Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o que a gente tem visto acontecer. Pessoas saem da cadeia e roubam de novo e voltam para a cadeia, roubam de novo. É aquela coisa que vai e volta 500 vezes. O que pode acontecer é daqui 10 anos ele sair da cadeia e aparecer na tua igreja que você frequenta. Olha, o meu papo é direto com Deus, eu não tenho muitos interlocutores, não. Agora, no caso dele, essas mulheres têm medo hoje? A filha da Maria de Jesus, sim, e a neta da Maria de Jesus, porque ele deixou no ar um serviço não completo, né? Sim, com certeza. Desejo não totalmente... Sim, ele não conseguiu cumprir. Até no interrogatório dele, ele fala que ele ia voltar para Curitiba. Só que daí ele falou assim, eu ia para Curitiba resolver minhas coisas, essa palavra que ele usa. Que coisas que ele tem que resolver? Então, a delegada pergunta, que coisas? Ele, não, que eu ia pedir ajuda para me entregar, ele dá uma desconversada ali, né? Mas que coisas, exatamente, que coisas? E vai saber daqui 2035, sai de tornozeleira. O futuro a Deus pertence, mas a Deus de verdade, não a falsos pastores e tudo mais. E até uma questão que a gente até usou no julgamento, claro, a gente tem que separar, né? O que é do mundo... com Sim. Aquilo que é do mundo e o que é de Deus, o que é da Bíblia, o que é da Bíblia, né? Então você ficar usando... Eu, pelo menos, evito ficar usando Bíblia, essas coisas, no julgamento, porque não tem nada a ver com o mundo, né? Mas é até um versículo bíblico, né, que traz isso, que é para tomar cuidado, né, com aqueles que são lobos, mas se vestem, né, como ovelhas, né? Não sei, não vou conseguir te ajudar muito, não. Que é bem a situação dele, né? Veio vestido de ovelha, mas na verdade era... Na Bíblia diz que é o lobo devorador, né? E ele sai daqui 10 anos com uns 55 anos. Isso. Ele sai novo. Ele sai quase como eu tenho 51. Ele vai sair com uma vida inteira, pela frente. Espero que ele realmente, dessa vez... mas é que assim... Desejo que exista uma ressocialização. Mas pelo depoimento dele, assim, Beto, a frieza que ele fala, você vê que é uma pessoa que não tem a mínima condição de conviver em sociedade. Uma pessoa que você sabe que vai sair, como aconteceu, né? Ele saiu em 1 ano e estava matando. Sim. Então, se sair, com certeza, em 1 ano ou até menos, ele vai estar matando, vai estar roubando, vai estar traficando, que é o tipo de gente que não... É a profissão dele. É o crime como profissão. Isso não tem dúvida. Doutor, mais algum ponto desse caso que você acha importante trazer sobre a história da Maria de Jesus? Espero que, se a defensoria dele quiser dar entrevista, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, a equipe jurídica do Samuel da Silva Souza. E fica o convite, se a filha da Maria de Jesus também quiser falar, contar a história da mãe dela, ou a neta, também a gente pode combinar uma entrevista. Certo.
Muito obrigado. Que bom que pelo menos ele teve justiça. Se é a justiça que a gente gostaria, aí cabe a nossa reflexão em quem a gente vai votar para mexer nas leis corretas. Exatamente. Porque a justiça também coloca em prática dosimetria dada em cima de uma lei. Exatamente. É tudo. E o juiz não pode Teve passar um erro aí daquilo. desse promotor aí de não ter colocado como feminicídio? Teve. Mas mesmo assim, se ele tivesse ficado preso, se ele tivesse sido mantido preso e não tivesse usado tornozeleira, ele não teria matado. Maria de Deus não teria nem conhecido, teria ido nessa igreja. Tem várias coisas anteriores. Uma das coisas que eu gostaria muito é que você pegou 30 anos de cadeia, você vai ficar 30 anos de cadeia, gente. Não tem esse papo de saidinha, liberdade, semi-aberto, aberto. E mesmo se tivesse colocado o feminicídio, né, que ele tinha já uns 45 anos, mas se ele tivesse, por exemplo, 30 anos, né, com 50 ele ia estar na rua. Sim. Como você disse, com toda a vida pela frente. E isso é justo, né? Justo com certeza não é. Espero só que ele realmente tenha parado a carreira criminal dele. Muito obrigado e fica o convite para a gente falar de outros casos, que vocês têm muitos, então podem trazer sempre. Obrigado, Muito obrigado. Beto. Obrigado.